Hoje gostaria de nós meditarmos no Salmo 23. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso, guia-nos pela vereda da justiça. E esse salmo é muito interessante porque o Senhor nos compara a uma ovelha. E se nós analisarmos as ovelhas, elas não são os animais mais inteligentes, eles não são espertos, eles não têm equilíbrio, eles precisam de alguém para ser conduzidos. E o Senhor não está nos colocando como pessoas não inteligentes, mas Ele está colocando a gente como alguém que precisa ser guiado. E esse salmo diz que o Senhor nos conduz, Ele nos leva. Isso fala da nossa fraqueza diante do poder de Deus. Mesmo que nós sejamos emocionalmente estáveis, nós não fomos feitos para andar sem estar debaixo da liderança de nosso Deus. E quando a palavra de Deus diz que Ele prepara uma mesa junto, em frente dos nossos inimigos, e o Senhor faz a parte dele, Ele nos coloca em situações de vitória, nos faz ser vencedor, mas muitas vezes essa mesa nós deixamos que o inimigo venha e sente conosco e faça parte dessa comunhão que não é para ele estar sentado, não é para ele participar dessa mesa. A palavra de Deus diz que ele vem, o inimigo anda ao derredor. E talvez se nós pararmos para pensar como que o inimigo vem e senta nessa mesa que é preparada pelo Senhor. Ele vem pelo menos de 3 maneiras, e eu gostaria de falar 3 maneiras e como vencer, como batalhar a guerra diante do nosso inimigo. E uma das coisas que a gente precisa entender é que ele não vem com chifres, ele não vem como nos filmes de Halloween, vestido de preto, com algo bem maligno, feio. Não, ele se assenta de maneira sutil e muitas vezes nós não permitimos. Nós não percebemos que Ele está chegando. E uma das maneiras que Ele age é nos nossos pensamentos. É sempre nos fazendo pensar que nós não somos dignos, que nós somos inferiores, que nós não somos capazes. Muitas vezes nós ouvimos as vozes dos nossos pais que também não tiveram uma referência, porque nós damos aquilo que nós temos. Então muitos pais de uma certa maneira amaldiçoaram seus filhos, falando: você não vai dar em nada, você é inseguro, você é tímido, ou você é feio, você é gordo, você é uma vara de pescar, você é alto demais. E muitas vezes essas vozes que foram colocadas na nossa infância são as vozes que nós ouvimos. E é assim que o diabo age, ele tenta nos convencer. E mesmo que nossos pais não tivessem a intenção, eles foram usados. Muitos pais, nós normalmente damos como pais, como pessoa, aquilo que nós temos dentro de nós. E esses pais deram o que eles receberam dos seus pais também. Então eles também foram vítimas, assim como nós fomos muitas vezes. Então essas vozes, elas são muito sutis, elas vêm no seu dia a dia. Você vai fazer uma aplicação de trabalho, você vai prestar um vestibular, e muito de nós não identificamos essas vozes. Essas vozes que vêm para nos abater, que vêm para dizer: ninguém gosta de você, sua mãe prefere o seu irmão mais novo, sua irmã não gosta, o seu chefe não gosta, você não está habilitado para desenvolver isso. Então, quando o Senhor diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça, Ele nos conduz como ovelhas, nós precisamos que o Senhor nos guie, que o Senhor nos mostre o caminho. Porque nós precisamos identificar quando o inimigo está nos atacando. Uma outra forma que o inimigo senta e desfruta da mesa, que é para os filhos, é quando ele convence você de que você é bom demais. Não, eu não preciso de Deus, eu sou muito bom, eu tive uma criação boa, eu não xingo, eu respeito minha mãe, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Ou quando você está em alguma função, como pastor, como líder, você é bom demais. Nossa, ninguém é como você. Então, esses pensamentos que os dois são muito negativos, porque a soberba faz o homem cair. Nós devemos ficar atentos a tudo isso. Qual voz você tem ouvido?
O inimigo não vai chegar de frente para você, te aterrorizando de maneira visível, mas é uma voz sutil. E uma maneira de detectar isso é tudo que é negativo, tudo aquilo que põe você para baixo, não vem de Deus. E é a voz do inimigo. É quando o inimigo senta. E o pior de tudo é quando a gente dialoga com o inimigo. É quando ele diz, sua mãe não gosta de você, ou você não é bom. É realmente, e você responde. E tudo isso é na nossa mente, é uma maneira muito sutil de continuar esse pensamento, de continuar com esse hábito, né, de sempre estar pensando e alimentando o inimigo. O que é interessante é que nós devemos vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, mais cedo ou mais tarde, eles vão virar uma ação na nossa vida. E aquela ação repetida várias vezes, ela vai se tornar um hábito. E o hábito define o nosso estilo de vida. Então, se essas vozes nós vamos alimentando, nós vamos começar a agir de acordo com essas vozes. Durante muitos anos, eu achei que eu não era capaz de falar em público. A minha infância, eu nunca fiz prova oral, eu sempre fui muito estudiosa. E na minha fase adulta, o Senhor um dia me disse, você lembra do seu tempo de escola? Você não fazia prova oral. E era algo tão doentio que nos dias das provas orais, no meu currículo escolar, eu tinha febre, eu tinha diarreia, eu não ia para a escola. E o Senhor me revelou isso na minha fase adulta. Então, como eu era muito estudiosa, eu passava normalmente no mês de agosto, então eu não dependia dessas provas, eu não dependia de apresentar trabalhos na frente da escola. Mas durante toda a minha vida, a minha mente foi condicionada, não, você não consegue falar em público. Até que o dia que o Senhor me revelou isso e Ele me curou. E hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em apresentar e até usar microfones, porque o Senhor veio ao meu alcance e me curou. Uma das maneiras é a gente orar quando a gente vê um comportamento nosso, porque quando já virou um comportamento é porque a coisa já andou muito na nossa mente. É nós perguntarmos, Senhor, por que eu ajo assim? Por que eu sou tão impaciente? Por que eu não consigo ouvir as pessoas? O que elas dizem de mim? Nós precisamos estar atentos. Se você tem 3 pessoas perto de você que dizem a mesma coisa sobre você, comece a observar. Às vezes você age, às vezes eu ajo de maneira que eu não entendo, mas é negativo, é prejudicial. Então, vamos memorizar isso. Qual o pensamento que você tem tido nesses dias, ou por toda a sua vida? Ou qual o pensamento que o inimigo sempre traz à tona? Que você é um derrotado, que você é feio, que ninguém vai gostar, que você não vai casar, que você nunca vai prosperar porque todo mundo na sua família foi assim, que você vai ter câncer porque na sua família todo mundo teve. Então, uma das maneiras que a gente permite que o inimigo sente, desfrute da mesa, que não é para ele, mas é para os filhos, é quando a gente ouve a voz dele. E a gente conversa e a gente aceita as ideias dele como se fosse algo certo. A segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre relacionamentos. Ele vai sempre te convencer, tentar pelo menos te convencer a cercar-se de pessoas e acostumar-se com pessoas negativas, com vampiros emocionais, com pessoas que não vão acrescentar coisas positivas na sua vida. E a psicologia diz que nós somos, o que nós temos no nosso comportamento é a soma das 5 pessoas mais próximas de nós. Estudos dizem isso. E eu quero perguntar, quais são as 5 pessoas mais próximas de você? Os seus relacionamentos é uma das portas para que o inimigo se assente e desfrute de algo que não é para ele. O que você ouve? Há um índice muito grande de pessoas que começam a usar drogas porque eles sentem na rodinha e eles falam, é só maconha. E assim começa, aquele amigo fuma, todo mundo faz. E as pessoas entram no caminho das drogas e vão para drogas mais pesadas e se perdem. Então esteja atento. Aonde? Qual área da sua vida que o inimigo tem sentado? Qual área da sua vida que o inimigo tem te convencido que você é aquilo que você vai se tornar? Então não permita.
Esteja atento para que possamos rejeitar toda a influência maligna. E a última coisa que eu gostaria de deixar nesse vídeo é como guerrear, como enfrentar o inimigo. O que nós precisamos entender é que a nossa batalha é na mente. E em Romanos 12 fala que a gente tem que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. A única maneira de nós vencermos o inimigo é combatendo com a palavra de Deus. É quando as situações vierem e a gente tem um versículo, a gente tem uma base bíblica que diz, não, não é assim, não é por ali que eu vou. Então enche a sua mente, enche a sua mente com a palavra de Deus. Uma coisa que Deus tem falado no meu coração nesse dia. Não subestime o seu inimigo. Mas nós devemos maximizar o poder de Deus. Pegar o que a palavra diz e tomar como fonte, como inspiração, como instrução. Porque nós precisamos ser guiados. Nós precisamos ser alimentados. O Salmo 23 diz isso. Que Ele é o nosso pastor. Como ovelhas nós dependemos dEle. Nós precisamos da sua orientação, da sua provisão, da sua força. Porque o Senhor é a nossa força. E Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele nos faz ser mais que vitoriosos à medida que nós confiamos e deixar que Ele nos conduza. Interessante é que o cajado do pastor tem uma curva e que ele puxa a ovelha quando ela cai na água. E eu gostaria de que você permitisse que o cajado do Senhor te alcançasse nessa manhã. E você permitisse que o Senhor te puxasse de onde você está. Pode ser no mais profundo abismo das drogas, do engano. Onde você está, não há nada tão profundo que o nosso pastor não possa nos alcançar. E o pastor dá a vida pelas ovelhas. O nosso Senhor deu a vida por nós. E esse é o convite do Senhor para nós. Na sua fraqueza, aonde você está, do jeito que você está, permita que esse pastor estenda o cajado, toque nesse cajado e volte para o caminho que uma vez você esteve. Ou se você não esteve ainda, o caminho que você deve seguir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.